Você passou pelo Corinthians na época do Vitor Pereira. Sim. Fala um pouco desse cara aí, meu. Qual que é a do Vitor Pereira, hein, meu? Cara, eu acho que... Ele tá lá, pode xingar ele, não vou falar mal dele. Eu não falei tem nesse sentido de xingar ele. Eu falei, qual que é desse cara? Porque pra mim ele é um grande ponto de interrogação. Eu achava ele muito bom. Uma incógnita, como técnico, né? assim, né? Só que a gestão de grupo péssima. A gente já sabia que os jogadores não gostavam do Vitor Pereira, mas o time só ganhava, o time tava bem. Mas qual é a lógica nisso? Cara, eu não sei explicar. Os jogadores dizem, a gente se resolvia, o Fábio Santos, toda entrevista que a gente vê, né? Fábio Santos, Renato, todo mundo fala sobre ele, Roger Guedes, que eles se resolviam dentro de campo, mas nos bastidores o clima era horrível. Ele falava coisas nas entrevistas coletivas que o jogador não gostava. Cara, o que me pega muito é o time ia bem, os jogadores não gostavam do treinador. E aí chegou o fim do ano, a diretoria tentou renovar com ele, mas a diretoria não sabia que o elenco não gostava dele? Pô, e o Duílio, com o perdão da palavra, abriu as pernas, chamou de irmão. Baita grana. O Corinthians perde do Palmeiras, se eu não me engano, um gol contra do Rony, e a história é que depois desse jogo, o Corinthians mesmo derrotado em casa no derby, que foi a última derrota do Corinthians no derby em casa, antes dessa aqui, ele teria ali oferecido uma renovação de contrato, tipo uma carta livre lá, meu. Mas e a relação com os jornalistas, no dia a dia? Era boa. Ele até respondia WhatsApp. É mesmo? Que é uma coisa meio rara, assim, de treinador. Você mandava mensagem e ele respondia? Eu e outros jornalistas, assim, ele tinha diálogo, assim, aberto. Era um cara bom no trato também. Cara, eu não peguei treinador muito ranzinza no Corinthians, sei lá. Não... Você tava na entrevista quando o Marco Belo perguntou o que o Marco Belo... Foi do salário, né? O que o Marco Belo manda na sua casa? Sua mulher que manda na sua casa. O Belo gosta de arrumar confusão. Eu não tava nessa. O Belo é bagunceiro, velho. Puto, o Belo perguntou pro cara na caruda. E o Belo ficou grandão depois, né? Porque o cara foi embora, o negócio da sogra e tal, aí a frase do Belo... Que ele perguntou pro Vitor Pereira... Teve uma queimada de filme do Belo ali, eu lembro que tentaram... no primeiro momento, tentaram arrebentar o Marco Belo. Exatamente por isso, porque abraço. todo mundo gostava, quer dizer, todo mundo gostava. A diretoria gostava muito do Vitor e a torcida também, né, naquele momento. Ninguém sabia que jogador não gostava dele. E a gente tinha essa informação até, mas era meio difícil de publicar, bem, né? Cara. Pô, os jogadores odeiam o técnico e o time só ganha. Ninguém ia comprar isso aí. E o jogo da Bombonera, se você olhar sem essa informação de que os caras não gostavam, a história do jogo diz totalmente o contrário. Porque o Corinthians vai na Bombonera sem ninguém, o Willian se machuca no jogo de ida, não tem condições de jogo e viaja junto. Sim. Então, quer dizer, a história que fica contada é, os caras estão abraçando Estão por ele, estão jogando por ele. Estão por ele, Piton jogando de lateral direito, é um absurdo aquilo ali. E o Corinthians vai lá e se classifica contra o Boca na Bombonera. Aquele jogo foi histórico, eu tava lá, foi o único jogo na Bombonera que eu fiz. Tremia aquele estádio. Conta um pouco desse jogo, porque é uma classificação histórica. Eu digo que e isso é informação, não é opinião, tá? Só 2 times brasileiros eliminaram o Santos, eliminaram o Boca na Bombonera pela Libertadores da América. O Santos de Pelé e o Corinthians de Cássio. É isso, né? Cara, tinha muito corintiano lá em Buenos Aires, né? Durante o dia, tomando as ruas já. E eu fiquei... O lugar que a imprensa fica é bem longe da torcida do visitante, né? É bem no meio ali da torcida do Boca. E a divisão aqui acabou meu espaço, tem torcedor aqui. Então a galera ficava olhando pra trás e mexendo com o jornalista brasileiro. Foi tenso ali aquela classificação. E ele botou molecada, né? O Giovani porque jogou. Era o que tinha. Mantuan de lateral direito. E o Mantuan se machuca. Raul Gustavo, que foi um dos piores zagueiros. Quando a gente fizer uma coisa de zagueiro, vídeo, tem que pôr o Raul Gustavo foi um dos piores zagueiros. A família dele pode estar vendo, não tem nada contra ele meteu a mão no bandeirinha, né? Coitado, se perdeu. Lembra que ele foi utilizado no Corinthians. E pior que é gente boa esse zagueiro. É gente boa, mas ele é ruim, tô falando só. É gente boa. Ele chegava a bota. O Héctor Hernandes deve ser gente boa. Ele só não é jogador de futebol, mas é gente boa. Você falou da Bombonera, é um estádio diferente, né? Eu fui na final da Libertadores no gol do título, no gol do Romarinho. Você foi lá no primeiro? Eu tava na arquibancada, eu digo que é o jogo como torcedor da minha vida e não vai ter outro. Não vai ter um jogo... foi bem mais legal que o segundo jogo, né? Foi bem mais legal que o segundo jogo. O segundo jogo foi chato. Chato assim, matou o jogo rápido e acabou. Como não vai ter outro? E se o Corinthians chegar contra o Boca na final, você vai no jogo, tem outro. Não vai ter outro, cara. O clima daquele dia, a primeira final de Libertadores da história do Corinthians contra o Boca na Bombonera, tudo, era tudo primeira vez.
Era uma coisa impressionante, assim, o clima que tava, a torcida do Corinthians estava lá. Como foi a sua primeira vez? Foi lá na Bomboneira contra o Boca, né? Que o Corinthians ganhou. Você tá falando da Libertadores. É, né? lógico. Foi lá na Bomboneira contra o Boca, acho que foi a primeira final de todo o torcedor do Corinthians. Na Bomboneira contra o Boca. Cara, encontrei Essa semana a gente fez. Semana passada, teve um Joga nas 11 lá. Eu fui expulso, né? Vai falar, desculpa aí. Não, tudo bem. Teve um Joga nas 11 do R7 que tava o Roger Guerreiro. Roger veio aqui também já. Bom de então ele deve ter contado aqui, porque eu falei, cara, e aí, quando você foi expulso lá? Ele falou, cara... pega. Do pega. Ele falou, eu ia pro treino de ônibus. E aí, depois disso, eu tive que comprar um carro, porque os caras queriam me bater na rua. Então era um trauma, né? As expulsões, as eliminações ali, era um negócio muito forte. Ali é culpa do Geninho. Era o Geninho, né? Era o Geninho. Geninho contra o River em 2003, né?